Bom dia a todos, muita paz. Todos nós ficamos surpreendidos há poucos dias com uma notícia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dava-nos conta a mídia de que o Instituto havia feito uma pesquisa em que se analisava o comportamento do brasileiro. E, diante do estupro, havia uma manifestação de que a grande maioria dos brasileiros, em especial as mulheres, julgavam que as mulheres eram culpadas pelos atos que eram praticados contra elas, em face dos costumes, em face do seu comportamento. Isso causou, todos nós acompanhamos isso, porque é muito recente, um mal-estar geral na nação. Manifestações pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais, pela mídia escrita, falada, televisada, a manifestação, inclusive, da presidente da República, repudiando esta possível pesquisa. Não a pesquisa em si, porque até então não se sabia que esta pesquisa estava maculada. Alguns dias depois, o IBGE voltou, dizendo que havia um erro na interpretação dos dados estatísticos e alterou a situação, mostrando que havia uma pequena parcela da população que ainda pensava assim. Mal menor, mas continua sendo um mal. Porque nós estamos acostumados a analisar o comportamento alheio. Que mal tem uma mulher trajar do jeito que ela julga que deva ser trajado? Onde está o livre-arbítrio? Em especial nós espíritas, que batemos no peito de que a doutrina é libertadora, que nos liberta dos preconceitos, que nos liberta dos vícios, dos erros, quando praticamos o que o Evangelho determina. Então, não nos cabe fazer esses comentários. Cada um vive a sua vida. Se o costume do outro não interfere na minha vida pessoal, o que me cabe comentar e criticar? Este é um pensamento meu. Também não quero impô-lo, não devo impô-lo a ninguém. Isto me inspirou a trazer alguns apontamentos para comentários. E eu me lembrei de uma página escrita por Emmanuel, num livro A Religião dos Espíritos. Esse livro, Emmanuel comenta o Livro dos Espíritos. Esta página é o capítulo 52, chamado A Mulher ante o Cristo. E ele vai comentar a questão de número 817 do Livro dos Espíritos. Esta questão compõe uma das questões do capítulo 9, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre os procedimentos morais. É chamado a lei da igualdade. Na questão número 813, Kardec pergunta aos espíritos se os homens e as mulheres têm igualdade de direitos. E a resposta é: todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com as mesmas fragilidades, são submetidos às mesmas dores,
E o corpo do rico, como do pobre, é destruído da mesma forma. Deus não concedeu, portanto, a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais perante ele. E na questão 817, ele pergunta: o homem e a mulher são iguais perante Deus? E a resposta é simples, objetiva e categórica. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir, mostrando-nos que Deus nos deu todos os elementos para a progressão. E o primeiro desses elementos é o livre-arbítrio. Temos a capacidade de analisar sempre entre dois pontos e de fazer a opção que julgarmos melhor diante de cada situação. Quando julgamos bem, temos um passo à frente na nossa evolução. Não é a questão objetiva tratada nesta questão de Kardec, mas eu vou continuar para a gente verificar qual é o pensamento dos espíritos a respeito disso. Na questão seguinte, pergunta-se: de onde procede a inferioridade moral da mulher que ocorre, segundo alguns costumes, em algumas partes do mundo? Veja, isto em 1857, e isto ainda está presente nos dias de hoje. Nós temos ainda situações sociais, socio-religiosas, em algumas partes do mundo, onde a mulher é tida como um ser inferior. E a resposta dos espíritos é também clara e objetiva, dizendo que se trata do domínio injusto e cruel do homem, uma consequência das instituições sociais, do abuso da força sobre a debilidade física. Entre os homens pouco adiantados, do ponto de vista moral, a força é o direito. Aí Emmanuel vem comentando esta questão de 817. Na primeira frase ele nos diz que todas as vezes que formos tecer algum comentário a respeito das mulheres, convém que nos lembremos das mulheres no tempo do Cristo, que há 20 séculos, à exceção das mulheres romanas, todas as outras mulheres sofriam extrema abjeção, eram, de certa forma, escravizadas. Elas eram, na verdade, propriedades, tinham um dono. Se solteiras, pertenciam ao pai, casadas, pertenciam ao marido, viúvas tinham como dono o cunhado mais novo, se não tivessem filhos. No judaísmo, o testemunho de uma mulher nada valia, porque eles acreditavam que a palavra da mulher era sempre uma palavra viciada, cheia de mentiras. No templo, as mulheres não podiam frequentá-lo. Frequentava-se sempre alheias à presença dos homens, separada da presença dos homens, como ainda ocorre tanto no judaísmo quanto no islamismo. Elas não poderiam exercer atos da religião na representação da religiosidade, como ainda acontece em muitas religiões.
Emmanuel ainda nos lembra que muitas mulheres foram tocadas pela palavra de Jesus e tiveram importância muito grande nos evangelhos. Então, ele nos lembra da presença de Madalena, da libertação dos seus sofrimentos, nos lembra também de Joana de Cusa, que era um expoente da fidelidade. Mais adiante, ele nos conduz dizendo que elas foram atraídas pelo amor do Cristo e modificaram os seus comportamentos, foram seguidoras fiéis de Jesus. Diz Emmanuel, atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. E, embora não integrassem o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sobre a cruz do martírio, quando os próprios discípulos o abandonavam. Lá estavam as Marias, lá estavam as Joanas, aos pés de Jesus. Dorcas, a costureira jopense, era amparada por Simão Pedro. Febe é a mensageira da epístola de Paulo. Lídia, em Filipos, foi a primeira mulher, nos anos 50, na Europa, a ser transformada e aderiu-se ao cristianismo, transformando a sua casa num santuário do Evangelho. Lloyd e Eunice, avó e mãe de Timóteo, tiveram fundamentais importância na educação destes. E, evidentemente, a maior das heroínas foi Maria, né? Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Continua Emmanuel, frágil como um lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração e, desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza das nossas próprias mães, nós nos inclinaremos, reconhecidos e reverentes, ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré, representando todas as mulheres. Fiz alguns apontamentos, fui buscar então desse texto quem eram essas mulheres que estavam sendo citadas por Jesus. Evidentemente, algumas delas nós as conhecemos muito bem. A primeira é Madalena, sobre a qual pesa uma imensa injustiça, tratando-a como uma prostituta. Em nenhum momento dos evangelhos, Madalena é citada como prostituta. Ela foi incluída nesta terminologia e nesta categoria, provavelmente no século VI, depois de Cristo, quando a igreja passava por um momento tenebroso, trevoso, em que procurava expurgar as mulheres, porque via-se nela o sinal do pecado. Aliás, esta é uma coisa que
nós fomos criados dentro do cristianismo, sempre levantando essa questão do pecado original, né? E que nos traz a lembrança de que o sexo é promiscuoso, é pecado, é pecaminoso. Ora, o sexo é divino. Sem ele não estaríamos aqui. Os que fazem mau uso do sexo é que precisam se esclarecer. E neste caso, não são as mulheres, não são os homens, são os seres humanos que primitivamente ainda não se esclareceram. Portanto, a partir do século VI, Maria foi tida, então, como uma promíscua que havia sido salva por Jesus, o que não é verdade. Apenas em 1969 é que o Vaticano vai refutar esta imagem, trazendo a verdadeira imagem de Maria de Madalena. Ainda que se dizer que Madalena, por que havia esta colocação? Quando nós vemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 3, Lucas dá uma menção muito clara a respeito de quem era Madalena. Diz que Maria de Madalena, Maria de Magdala, se apresentou a Jesus e dela foram tirados 7 demônios. Isto é, era uma mulher obsediada, que se livrou através das palavras de Jesus. E há uma confusão feita no capítulo anterior, no capítulo 7 de Lucas, versículos 36 a 50, quando Jesus é convidado a comer na casa de um fariseu, logo entra uma mulher desesperada diante do Cristo, chorando, se ajoelha, as suas lágrimas banham os seus pés, e ela os limpa com os seus cabelos, e em lágrimas e choro ainda unta os seus pés. Quando então Simão, o fariseu, pergunta, mas como então o profeta admite a entrada de uma pecadora e recebe esta pecadora, não percebe que ela é uma pecadora? Jesus então lhe diz, Simão, responda-me o seguinte, se você tiver 2 devedores, um que lhe deve 500 dinheiros e o outro que lhe deve 50 dinheiros, mas nenhum dos 2 pode lhes pagar e você perdoa-lhes as dívidas, qual deles será o que vai lhe dedicar maior amor? E Simão lhe diz, aquele que lhe deveu mais dinheiros. Pois é, Simão, quando entrei na sua casa, você não me ofereceu água para os meus pés, não os limpou, não untou minha cabeça, nem me deu o ósculo, o beijo da face. Ela, porém, lavou os meus pés com suas lágrimas, limpou-os com os seus cabelos, untou-os, beijou-os de forma amorosa. Vá, mulher, os seus pecados estão perdoados. Este capítulo não dá o nome de quem era a mulher. E por vezes, interpretado como sendo Maria de Magdala. Mas também o capítulo não diz que a mulher era uma prostituta, era uma pecadora. Não se anuncia quais eram tais pecados.
Há um evangelho, os evangelhos que não são reconhecidos pela igreja, que são chamados os evangelhos gnósticos. Há um evangelho que é o evangelho de Maria de Madalena. Esse evangelho traz Madalena como uma pessoa sublime, uma pessoa de altíssima espiritualidade. Segundo ele, Jesus confiava a Madalena certas situações a que não confiava aos seus 12 apóstolos. E disso Lucas e Pedro se manifestam. Isto mostra a grandeza desta mulher. E Jesus, a gente observa então que ele rompeu com todo aquele status da sociedade judaica de então, liberando aquelas questões socio-religiosas da inferioridade da mulher. E isto era uma afronta ao judaísmo, porque ele trouxe a mulher no pé de igualdade, sublimando-as, mostrando o seu caráter, a sua importância. E é isto vai resultar em parte do que vai lhe acontecer mais tarde. Maria de Madalena acompanhou Jesus pelos 3 anos em que ele pregou. Ela esteve presente na prisão de Jesus, nos seus açoitamentos e acorrentamento, esteve presente quando lhe cravaram os espinhos, a coroa de espinhos na testa, presentes à crucificação, à morte, presente quando Nicodemos e José de Arimateia desceram Jesus da cruz e o levaram até o sepulcro cedido por José de Arimateia. No sábado, ela e outras mulheres dirigiram-se a Jerusalém para comprar os perfumes, os óleos que eram costume untar o corpo dos mortos. No domingo, quando ela chega ao sepulcro, encontra a pedra imensa deslocada e começa a chorar. Não percebe que ali dentro haviam dois anjos. Chora copiosamente e quando então um dos anjos lhe pergunta: por que choras, mulher? Choro porque levaram o meu mestre. E quando ela se volta, ela vê o anjo iluminado, mas não reconhece Jesus. E ele então, com a voz doce, lhe diz: Maria. E ela o saúda e chora copiosamente. Vá então e dê a notícia aos outros. E ela vai até os apóstolos para levar a notícia de que Jesus vivia como havia prometido. E nós, da doutrina espírita, interpretamos isto como a presença e a materialização do verdadeiro corpo, do Espírito de Jesus. Esta é Maria de Madalena. A outra mulher presente é Joana de Cusa. Esta, os evangelhos trazem em Lucas 2 capítulos a respeito, o capítulo 8 e o capítulo 13. No capítulo 8, ele diz ainda que as mulheres que acompanhavam Jesus, além dos 12 apóstolos, existiam algumas mulheres. Maria de Madalena, Joana de Cusa e Susana. Sobre Susana, não há mais nenhuma nota nos evangelhos de quem seja. Mas veja, é um nome, tem uma identidade, tem uma dignidade. É um nome presente dos evangelhos.
É o nome que acompanhou Jesus e deve ter sido um espírito evoluído e sublimado. Se acompanhou Jesus, imaginemos quantas vezes os lábios do doce mestre pronunciaram o nome Susana. O que nos reservaria se Jesus nos chamasse pelo nome? O seu chamado é universal, nos chama a todos, mas isto mostra a importância desta mulher. Sobre Joana de Cusa, há uma matéria publicada no Jornal Espírita de outubro de 2003, que, segundo o espírito de Humberto de Campos, Joana era casada com Cusa, que era alto funcionário de Herodes. Portanto, ela gozava de uma vida social abonada. Deveria ter e tinha vários empregados, vários escravos, mas isso não lhe satisfazia. Cusa era um homem estranho, aproveitava-se dos benesses da realeza e ora praticava aí a sinagoga, ora sacrificava em nome dos deuses romanos. Era, portanto, um homem que vivia no vento a favor de benesses, um materialista. Ela começou a ouvir a respeito de Jesus. Passou, então, a frequentar as palestras de Jesus. Ia sempre com roupa simples, para não humilhar o seu semelhante, e também para não ser identificada como a mulher daquele que era abonado e vivia as benesses da realeza. Joana passa, então, a ouvir continuamente as palavras de Jesus e torna-se uma das suas seguidoras. Confidencia a Jesus as suas dores domésticas, o comportamento do seu marido, o que não lhe agradava. E Jesus, então, lhe diz: vai, minha filha, continue no seu comportamento doméstico, atenda com amor o seu marido. E termina por dizendo: vá, filha, sê fiel. E ela jamais esquecerá essas palavras. O marido Cusa acaba caindo em desgraça, a desgraça política. Nós imaginamos que as questões políticas não têm um vai e vem. Existe sempre uma subida e uma descida àqueles que praticam a má política. Ninguém que pratica a má política fica impune. Impune nesta vida, impune na vida seguinte, impune na própria consciência. Cusa perde todos os seus bens, se vê envolvido em muitas dívidas, adoece e entre sombras desencarna. Cabe a Cusa, a Joana, cuidar do seu filho, uma criança. A ela não tinha mais nenhum recurso. E como sempre acontece nesses casos, as amigas passaram a virar o seu rosto. Ela, então, vai se dedicar aos filhos alheios, como o que nós chamamos hoje de empregada doméstica, para poder suprir as necessidades do seu próprio filho, lembrando-se sempre das palavras do Cristo. Por volta do ano de 58, ela vai a Roma. Roma era, então, governada por Nero, um homem que desfrutava dos prazeres de uma forma imensurável.
usava o dinheiro de Roma para as grandes orgias. E nas suas noites de insônia, que eram muitas, em face das suas loucuras, em face das suas dores de consciência, ele andava pelos palácios do Monte Aventino, iluminado por cadáveres de cristãos. Pegava-se os cristãos, besuntava-os com um óleo, o betume, que é um produto, uma mistura de borra de petróleo com outras ervas, com outros materiais incandescentes, e punha-lhes fogo. E andava entre eles, porque eles eram as tochas humanas. Em 68, no dia 28 de agosto de 68, ele executa entre 300 mil a 500 mil cristãos. Alguns dias depois, Joana de Cusa está entre os últimos 500 cristãos que serão sacrificados por Nero. Diante da turba enlouquecida, ao lado de Joana, está um jovem a lhe suplicar: mãe, abdica do cristianismo, nós já perdemos tudo, ele não nos salvou. E aquela mulher de cabelos brancos, já idosa, chora copiosamente, lembrando-se de toda a história da sua vida, lembrando-se do tempo em que vivia na bonança, do tempo que conheceu Cristo, e lembrando-se das últimas palavras que Jesus lhe dedicava: vá, filha, sede fiel. Ela então ora. Sobre o fogo ardente, um dos carrascos chega e lhe diz: é este ensinamento que o teu Salvador lhe ensinou? Saber morrer? Ao que ela, entre murmúrios, responde, segundo Humberto de Campos: não, ensinou-me também a vos amar. Esta mulher é o símbolo da resistência, é o símbolo da fortaleza que mantém vivo a palavra do Cristo. E antes dos últimos suspiros, ela sente tocar-lhe os ombros o mestre. Aqui estou, Joana. É uma página que merece ser lida e trabalhada. Às vezes a gente fica velho e fica pouco. A outra personagem desta mensagem de Emmanuel é Dorcas, também chamada de Tábita, uma costureira. Era uma personagem bíblica, pobre, habilidosa na costura. E ela dedicava as suas habilidades a construir roupas para os mais necessitados, principalmente para as mulheres e as crianças. Dorcas, segundo a Bíblia, morreu e depois foi ressuscitada por Pedro. Ela foi chamada por Lucas como uma das discípulas de Jesus. Dedicou a sua vida à caridade. Nunca pensou em si, sempre pensou no outro, embora fosse muito pobre. Dorcas, quando morre, o povo de Jopa acorre a Pedro e pede para que ele a ressuscite. E isto ocorre, segundo a Bíblia. Isto faz do povo de Jope um povo altamente crente e pregadores do Evangelho, porque veem ali a salvação, veem que a palavra de Jesus é a palavra
verdadeira. Dorcas é um nome grego que significa corça, a fêmea do veado. E é muito apropriado ao nome desta mulher, porque a fêmea do veado é aquela que protege o rebanho. O macho só serve para reprodução, né? Como boa parte dos machos. Ela protege o rebanho, é ela que adverte a respeito dos perigos. E era esta mulher que protegia os mais pobres. Ela é o símbolo de uma mulher que usou das suas habilidades naturais para dedicar-se ao próximo. Ela nos inspira, a todos nós, a nos perguntarmos: o que faço das minhas habilidades? Será que das minhas habilidades, e todos nós temos habilidades, ajudamos o próximo com elas? E ao ajudá-las, nós aproveitamos para pregar o Evangelho? Não precisamos ser ostensivos, mas podemos fazê-lo lembrando as palavras de Jesus. Que Dorcas nos sirva de inspiração. A outra citada por Emmanuel é Febe. Febe era uma cristã que era descrita por Paulo, por alguns, como serva. Mas por Paulo ela era descrita como uma diaconisa, isto é, uma mulher que pregava o Evangelho. E ela é tida como a mulher que levou as epístolas aos romanos. As epístolas são cartas, né? Cartas antigas que eram escritas, às vezes em linguagem corrente, às vezes em versos. E essas cartas eram as cartas que divulgavam a palavra de Jesus, divulgavam o cristianismo. Ela foi a portadora destas mensagens de Paulo aos romanos. A outra mulher citada é Lídia. Lídia morava em Filipos, uma cidade que era a porta de entrada da Grécia para a Europa. E ela se torna cristã aproximadamente nos anos 50. Era uma mulher muito rica, porque ela tinha uma indústria de corantes, e o corante principal que ela trabalhava era a púrpura, um corante de cor vermelha, forte, intenso, que era muito usado pela nobreza para atingir as mais finas fibras. Só para se ter uma ideia, segundo os evangelhos, um manto de púrpura verdadeira, que era retirada de um molusco, custava cerca de 2.500 dias de um trabalhador, isto é, 6 anos de trabalho. Mas não se tem notícia de que ela seja uma mulher materialista. Pelo contrário, ela era uma mulher religiosa, judia, praticava aos sábados a sua religião. Como era proibido em Filipos ter sinagoga, ela dirigia-se às margens de um rio com outras mulheres. Quando então ela encontrou-se com os missionários, com Paulo, com Timóteo, com Lucas e com outros que o acompanhavam, convida-os, ouve a pregação, é batizada, convida-os a permanecer em sua casa e transforma a sua casa num santuário do Evangelho. É a chamada Santa Lídia. Ainda Lloyd e Eunice, que são avós e mãe de Timóteo. Timóteo é um personagem importantíssimo do cristianismo, porque desde criança aprendeu com a avó e com a mãe os evangelhos. O pai era grego, não era cristão, e Timóteo se transforma
num seguidor de Paulo e num cristão do mais alto galhardão. Vou ter que adiantar, porque vocês não vão me suportar muito tempo. Finalmente, Maria, a mãe de Jesus. Esta é a mulher sublimada. Ela, provavelmente aos 15 anos de idade, trouxe ao mundo Jesus. Provavelmente tem vivido 59 anos. Existem poucas coisas na Bíblia a respeito de Maria, poucas palavras que ela tem dito. São anotados 7 ocasiões em que ela se manifesta. Manifesta-se 2 vezes para o anjo Gabriel, quando ele diz que ela vai receber o Filho de Deus, Jesus, e ela diz, mas Senhor, eu não conheço o varão. Ele então argumenta, e ela diz, Senhor, faça-se a sua vontade em mim. Mais tarde, ela vai se manifestar na visitação, dizendo que a minha alma engrandece o Senhor. Há 2 frases dela citadas no Evangelho, quando ela procura o menino Jesus, né, que estava pregando aos doutores, e ela e o pai desesperados atrás do garoto, pensando que ele havia se perdido. E diz, filho, por que fizeste isso conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos angustiados. Né? Na boda de Caná, ela tem 2 menções. A primeira é que ela se dirige a Jesus dizendo, olha, acabou o vinho. E a segunda é que quando Jesus manda então que se traga os potes com água, ela diz, fazei tudo o que ele disser. Sobre esta passagem de Jesus, que é tido como o primeiro milagre, convém lembrar que Jesus não era dado às coisas materiais. Né? Não é crível que ele tenha transformado água em vinho para que o pessoal continuasse a se embebedar. Mas é uma simbologia. A Bíblia está cheia de simbologia. E esta simbologia é interpretada hoje pelos teólogos como o casamento promove uma mudança na vida das pessoas, uma mudança como da água para o vinho. Bom, Maria hoje é retratada na música, na pintura, na escultura, na literatura, como um personagem dos mais sublimes. Dela há uma magnífica escultura feita por Michelangelo na Capela de São Pedro, no Vaticano, ela segurando o corpo de Jesus morto. É uma escultura lindíssima. Ela aceitou receber a missão de trazer Jesus ao mundo. Agora, disto só resulta uma questão. Uma mulher com esta grandeza, que recebe como filho o maior espírito que já abrigou na terra, só pode ser um espírito também de maior grandeza. Ao encerrar, eu quero lembrar, voltando ao nosso início da conversa, a respeito da questão 817 do Livro dos Espíritos, que trata da igualdade entre homens e da mulher, as palavras de Victor Hugo, o grande escritor francês, que imortalizou a igreja de Notre-Dame depois do seu romance, O Corcunda de Notre-Dame. A igreja ia ser demolida para ser construída uma igreja maior, né? E manteve-se em face do romance de Victor Hugo. Victor Hugo escreveu que o homem e a mulher
se complementam na sua dignidade. E diz ele, o homem é o mais exaltado das criaturas. Acho que ele não precisaria dizer isso, né? Todos nós sabemos. A mulher é a mais sublime de todos os ideais. Deus faz para o homem um trono, para uma mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro fabrica luz, o coração produz amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é gênio, a mulher é anjo. O gênio é imensurável, o anjo é indefinível. A aspiração do homem é suprema glória. A inspiração da mulher é a virtude extrema. A glória faz todo o grande, a virtude faz todo o divino. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia significa força, a preferência representa o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher um santuário. Diante do templo nos descobrimos, diante do sacrário nós nos ajoelhamos. E como estamos no início, no final da Semana Santa, e nos próximos dias temos o Dia das Mães, eu me permito aqui lembrar uma página que já é conhecida de todos nós. Uma página que foi traduzida por Guilherme de Almeida, lavrada por Dom Ramon Angijara, bispo de La Serena, no Chile. Uma página dedicada às mães, que diz assim: uma simples mulher existe que, pela imensidão do seu amor, tem um pouco de Deus. E pela constância de sua dedicação, tem muito de anjo. Que, sendo moça, pensa como uma anciã, e sendo velha, age com as forças todas da juventude. Quando ignorante, melhor que qualquer sábio desvenda os segredos da vida. E quando sábia, assume a simplicidade das crianças. Pobre, sabe enriquecer-se com a felicidade dos que ama, e rica, empobrecer-se para que seu coração não sangre, ferido pelos ingratos. Forte, entretanto, estremece ao choro de uma criancinha, e fraca, entretanto, se alteia com a bravura dos leões. Viva não lhe sabemos dar valor, porque à sua sombra todas as dores se apagam, e morta, tudo que somos e tudo que temos daríamos para vê-la de novo e dela receber um aperto dos seus braços, uma palavra dos seus lábios. Não exijam de mim que diga o nome desta mulher, se não quiserem que ensope de lágrimas este álbum, porque a vi passar no meu caminho. Quando crescerem seus filhos, leiam para eles esta página. Eles lhes cobrirão de beijo a fronte e dirão que um pobre viandante, em troca de suntuosa hospedagem recebida, aqui deixou para todos o retrato da sua própria mãe. Que possamos retratar em todas as mulheres que vemos, em todos os comportamentos femininos, o retrato
da nossa própria mãe. Que todos tenham um bom domingo e aproveitem para beijar suas filhas, abraçar suas mães, abraçar suas mulheres. Não é hoje, todos os dias. Muita paz a todos. Sem palmas, por favor. Esta coisa da palma na casa espírita é esquisito, porque alimenta uma vaidade no orador. Eu não escrevi, isso aqui eu não escrevi nada, apenas copilei. Então, nós precisamos deixar as palmas na casa espírita. Me perdoem por esta observação, um beijo para todos. Vamos passar, então, aos passes, aproveitar esses momentos para as nossas orações. Tudo bem?